Boa noite, boa tarde e... Bom dia. Bom dia. Porque a gente sempre fala isso, né? E não sabe o horário que ele está vendo o programa, né? Pode ser que ele está vendo de manhã, de tarde ou de noite, né? E alguns não veem e depois reclamam da gente, né? É verdade, é. Ou escutando no carro também, né? Escutando que agora nós estamos no... Spotify. Então você agora consegue acompanhar no Spotify também. Não tem mais desculpa. O AsaCast, esse programa do Aeroclube de Blumenau. Vamos fazer menção aí do nosso pessoal que paga o jabá aí pra nós, João. Fala aí. Isso aí. A Nuvme, Valhall, Flyjet Aviation, Hangar 33, Protesul Marcas e Patentes, Ruka Motors e Veículos, Nex Atlas e La Bella Pizzaria, que inclusive mandou uma bela pizza hoje pra nós. Deliciamos agora, né, Bo? Tava bom? E também ótimo. Pode ser o Aeroparque Europeu, né? Também, pô, ia ser top, né? Bonito pra estar aqui, né? Logo ia combinar, né? Ia combinar e pra estar junto. Vamos conversar. Está conosco o Pedro Bogo, né? É uma satisfação, uma honra estar recebendo aqui no Aeroclube de Blumenau, e a gente vai bater um papo, falar um pouquinho aí, como sempre, da aviação, né? Da pista, como começou, como é que foi, onde é que tu fosse picado e quando tu foi picado, tu e teu pai, né? Deixa um abraço pro teu pai, um queridão, né? Legal. Tá sempre lá disposto a receber as pessoas que chegam lá. É isso aí. Boa noite. Boa noite, Pedro Bogo. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, né? Como dizem aqui. O cara não fica assustado. Exatamente. Né? Primeiramente é uma honra estar aqui, né? Com o Aeroclube de Blumenau, que representa tanto aqui para nossa região, né? A gente vê quantos pilotos formam, a gente estando lá na região de Guaramirim, a gente vê quantas pessoas a gente recebe de vocês, então é uma satisfação estar aqui, ainda mais com nosso amigo Andrei, que nos prestigia já desde quando a gente começou, sempre nos dando conselho, teu irmão também, manda um abraço para ele. E vamos falar um pouco de aviação aí, do que a gente ama, né, do que a gente vive no nosso dia a dia hoje, e muito contente de estar aqui. Legal. Sinta-se em casa. Cara, como é que começou? Foi teu pai, foi tu? Foi meu pai. Porque vocês são de Jaraguá, né? Somos de Jaraguá, somos uma família de Jaraguá, família Bogo. E a gente tinha um imóvel, né, uma fazenda que a gente chama, né, onde a gente plantava arroz. E em 2013, o meu pai começou a ver uma necessidade de questão de mobilidade, tinha conversado com alguns conhecidos que já tinham uma aeronave leve, né, e começaram a instigar ele a isso. E ele pensa então em abrir um pedaço lá da fazenda para fazer uma pista de 600 metros em grama. Na verdade, começa dessa maneira. Não era do mundo da aviação, não conhecia, mas começou a entender que ali tinha uma possível, um possível lugar pela questão de localização do imóvel, né? E quando a gente começa isso, a gente conhece o Rafael, que é piloto, e nos apresenta para dois arquitetos, um deles piloto, que começa a instigar mais ainda. Por que não aumentar isso? Por que não, às vezes, dar uma incrementada e pensar numa aviação executiva? Pode falar o nome de quem é. O Thiago, o Enio, né? O Thiago da Verhaus. Sim, o Thiago da Verhaus teve aí. Thiago da Verhaus, que hoje, né, se especializou só nessa área, né? Legal. Ele hoje faz hangar, condomínio aeronáutico no Brasil inteiro, um cara sensacional, piloto. E ele começa a instigar, principalmente meu pai, e falar assim, não, mas tu tem área, aumenta, sai de 600 para 1.000, quem sabe 1.100, asfalta, tem público, funciona assim, funciona assado e tal. E a gente começa a entrar um pouco nesse mundo, meu pai começa a criar gosto, até que em 2020 realmente a gente asfalta a pista, vem com balizamento noturno e começa a entrar de cabeça na aviação executiva, que a gente realmente vê a necessidade da mobilidade, porque nós de Jaraguá sempre tivemos muito próximo a duas capitais, Curitiba e Florianópolis, em 2 horas de carro, né? Mas a gente começou a ver que isso não ia ser mais uma realidade e que existia um público muito grande, amante da aviação, né? Que quando eu começo a conversar com algumas pessoas que não são no meio, eu digo que não tem o pessoal da moto, não tem o pessoal do Jeep, existe o pessoal da aviação. E muita gente, às vezes, não tinha esse acesso ali na nossa região. Então, a gente começa a ver que existe, sim, um público para pensar um pouco maior, aumentar essa pista, balizar e começar as movimentações maiores, né? E a gente vem vendo que foi um tiro assertivo, porque realmente está cada vez pior, né? De andar nas BRs, mais perigoso. E os números da aviação cada vez crescendo mais, sendo mais interessante, né? A gente sabe que o acesso tá bom, né? O acesso tem tudo fomentado com que esse mercado
cresça, assim, né? Na verdade, é mais pelas dificuldades, na verdade. Sim, ele cresce mais pelo problema do que pela vantagem. Pela vantagem, porque a gente sabe que é um negócio bancado muito por amante, muitas vezes. A verdade é essa, né? Só que começa a ter uma necessidade de ganhar dinheiro com isso, porque o cara que está pensando em expansão, ele começa a entender que um avião é sim a solução dele de estar em casa, de fazer mais negócios, de ter uma segurança, e a gente vem apostando nisso e vem dado certo, assim, vem crescendo legal. Começou o condomínio, né? Exatamente. Quando é que foi a primeira ideia, que ano que foi a primeira ideia de dizer aqui tem uma pista de 600 metros? 2013. 2013. Para 2020 asfaltar a pista. 2020 foi a virada de chave. Foi a virada de chave de realmente quando era grama, claro. Tu sempre foi um dos nossos incentivadores, sempre estando lá. Quando era grama. Exatamente. Fazíamos um churrasquinho no hangar do Bogo, a gente mesmo fazia, a família envolvida. Sim, verdade. E começando a entender mais e mais, né? Até que daí a gente também vem licenças ambientais para fazer isso, né? Sim. A gente, desde o começo, quando eu estava em grama, já tinha as homologações de ANAC e tudo, mas também tem licenças que tu tem que ter com prefeitura. E hoje é um condomínio aeronáutico. Hoje a gente caracteriza como um aeroporto executivo com um condomínio aeronáutico. A gente acaba tendo duas operações, porque a gente tem uma operação dos hangares e uma operação de pátio, uma operação nossa do aeroporto. Né? Legal. Nós estávamos falando antes, fora do ar aqui, né? Isso é chuva, não? Não, né? O meu carro tá com o vidro aberto lá. Fiquei até assustado aqui. Tá bom. Desculpa a desconcentração, né? Mas comecei a escutar um barulho aí e falei, meu carro tá com o vidro aberto. Mas vamos lá. Condomínio aeronáutico. Eu sei que tá o Francisco, o seu Alberto ali, que é do Aeroclube de Joinville, né? Um abraço para os dois, queremos entrevistar os dois também, né? Sim, já foi. Tem que vir aqui os dois, ó. O Alberto e o Francisco aí para dar entrevista. O Aeroclube de Joinville, até um pouquinho mais antigo do que o de Blumenau, né? Só que parou as atividades como Aeroclube e virou um clube de voo, né? Sim. E tá lá com vocês. Exato. Então, fora o Aeroclube de Joinville, o que tem mais lá em volta? Tem um hangar do seu Renato. Exato. Né? Tem vários ali. O Aeroclube. O Aeroclube de Joinville, a gente acho que deve um agradecimento especial para eles. Desde o começo apostaram no Aeroparque, quando a gente estava em pista de grama, foram um dos primeiros hangares a levantarem lá e realmente trazerem as operações. Sim. Hoje nós temos a mecânica do Danilo também operando lá e do Marco. Muito bom. Temos a Flymore, né, do seu Renato, com a Sling, né, com uma representação de uma aeronave. Que também foi bom, né? Foi muito bom. Renato ficou de vir aqui, né? Tô falando isso porque assim, eu sei que ele tá na listagem. Ele estava na Sun Fun agora, voltou agora recente. Muito legal, um projeto muito bom, e é sempre bom trazer mais novidades aqui para a região. Acho que isso só tem a agregar, né? Também voei a máquina, adorei. Hoje temos a LR também, que é da mecânica de Airbus e helicópteros, né? Sim, que também está instalada lá dentro. Uma oficina. Temos uma conveniência aberta lá também para receber pilotos. A turma do Aeroclube sempre fala, né, João? A nossa... lá, desce para tomar um café lá. Temos o pão de queijo a R$1. Conveniência M7, um abraço pro Fábio aí, que é o nosso apoiador, proprietário. Legal. E ela também está aberta ao público. Isso é interessante a gente dizer, que a gente agora... Com a guarita pronta, a gente tem um telefone de contato quando o pessoal chega, então a gente libera o amante da aviação, o cara que quer ver avião decolar e pousar, que ele tem um acesso da guarita até na conveniência, que ele possa ir lá com a família, ficar vendo, porque a gente acredita que a aviação ela tem que ser fomentada, a gente tem que ter o aeroporto aberto ao público, né? A gente não pode liberar os acessos aos hangares, né? Porque os hangares aí é muito a privacidade de cada um, mas que assim, que pudesse ir no pátio, que as crianças pudessem sonhar em voar, que isso cada vez vai estimular mais o crescimento da aviação aqui no local. E aí tem o Cirano lá, tem o Denis, que eu sei que tem um terreno, né? Tem um pessoal legal aí, vamos tentar lembrar de todos aí. O Cirano faz uma festa bonita lá, cara. Temos agora o Claudemir, que começou a construir o hangar dele, o Normando também tem o hangar dele com o RV10. Deixa eu lembrar mais. Putz, nós estamos com 16 hangares. Tá na lista. Estamos com 16 hangares aí. O cara viaja por tudo, é da aviação mais
espartana, né? É legal vir falar sobre isso O também. Cirano também é um cara fora da curva Fora da da aviação. curva, O hangar dele é sensacional, um cara muito 10 também, apostou com a gente lá no começo. Cara, tá também muito vai um legal lá. agradecimento para ele aí. Para quem não conhece, Vale a pena. Vale super a pena, mas vale super a pena conhecer. Um aeroporto perto de Blumenau, pegar o seu carro, lá com a sua família conhecer. Vai ter uma feijoada agora, né? Vamos ter uma feijoada Mais no ou mês menos a 7. data. Mês 7. A gente já vai divulgar aí nas redes sociais, vai ser promovida pelo Aeroparque junto com o Aeroclube de Joinville aí, Legal. pra gente fazer uma festa bem bonita aí. Festa em conjunto, né? Todo mundo em conjunto, também em contato com o Aeroclube de Blumenau, com Legal. o pessoal daqui, pra gente não confrontar datas, pra todo mundo Provavelmente é no prestigiar primeiro todos. sábado do mês, né? Tu falaste pra mim. Na primeira quinzena, provavelmente, ali Tá. vai ser a realização. Eles só estão vendo datas de outros lugares pra gente não confrontar Sim, com pra ninguém, não porque confrontar. a gente A tem que aviação todo mundo é se assim, né? ajudar. Exatamente. A gente precisa de uma desculpa pra voar, a gente não precisa de 2 lugares ao mesmo tempo, né? Temos que voar um final de semana pra cada lugar, essa é a ideia. Legal. E geralmente é sempre em julho, né? É. Porque a gente foi ano passado lá. Exato. Teve presente, inclusive, muito bom, por Foi sinal. exatamente Legal, legal. Foi uma perfeito. semana depois da feijoada do Luiz, da DD. Exato. Então Usamos o mesmo É. pessoal na época que Aham. fez pro Luiz, fez lá pra nós. E Faz aquela pra nós. feijoada. Foi o Nino, né? Foi unindo, faz foi unindo. pra nós. Foi uma loucura. Abraço aí pro a gente. Bardonísio. Bardonísio, né? Aqui também a feijoada nossa, É dele nossa em também, agosto. dele. Não, e a Nossa, gente nossa. passou de 600 pessoas naquela Nossa, feijoada. que legal. Tava muito boa. Foi uma loucura. Até faltou feijão no final, Eu daí lembro o que Nino ela engrossou falou. o caldo e deu um jeito pra servir todo Para mundo. aquele, né, amante da aviação que tá nos ouvindo ou assistindo, né? É mais ou menos, né, Pedro? Como um encontro de moto que o cara Exato. vai, encontro de carro antigo. Cara, a aviação Exato. não muda nada. Exato. Só muda o tamanho do brinquedo, mas o brinquedo é o mesmo. Exato. O cara quer um motivo para sair de casa, quer um motivo para ir almoçar, quer um motivo para Motivo sair. pra voar. Então, essa é a aviação, né? A mesma coisa. Exato, e eu acho ainda interessante na festa que a gente consegue estar unindo tanto os amantes da aviação como as famílias do amante, que às vezes nem sempre podem estar participando, né? E estão lá, né? Então, na festa é um lugar onde a gente consegue trazer todo mundo e temos o Espaço Kids sempre nas nossas festas. Legal. Então, que a gente consiga trazer a família inteira para entender um pouco mais do mundo do que o amante da aviação ali da família vive, né? E gosta tanto, Legal. né? E que realmente é apaixonante. A partir que você começa a entrar andar nesse mundo, não nesse mundo tem como que sair, não tem. O mosquitinho pega ali, você não. Como é que é o nome do mosquito, João? O Aerococcus. Pegou até o nosso. Né, hoje eu estava falando aqui, o Gabriel que produz aqui para nós, você não conhece ele, um dia vai conhecer. O Gabriel, de tanto cuidar aqui, de fazer entrevista, ele falou assim: agora eu vou começar a fazer o curso também. E tal. Que legal, que legal. Perdemos mais um cara para cuidar das nossas coisas. Já tá matriculado. Mas tá bom, tá valendo também. Já vale. Matriculou? Não, vou matricular agora. Já vale a bronca. Não, João, sai daqui, não tem Já esse tá, negócio já dele. tá. Já vale a bronca em mim, né? Que também não tem o PP, né? Pô, mas, pois é, eu tô ia fazer essa pergunta, tô cara. fazendo CPA lá com o Não, pessoal mas da se- DD Sky, mas quero vir fazer o PP aqui pra Sim, gente ter Pedro. tudo, É tudo certinho. maravilhoso, né? A questão lá do Luiz, mas assim, vamos lá. Até para validar, e vocês estão ali, cara, vale a pena. Sim. O Renato tem, né? A turma Sim. toda tem, vale a pena. Vale a pena. É. E a Não, gente eu tá aí pra confesso isso, que tá? é- A que é gente tá um- aí pra ajudar vocês. É já um tá pouco de. matriculado também, então. Já fechou mais um aluno aí, ó. Demonstrou interesse, tá Nós dois matriculado. vamos sair com 2 matrículas aí. Duas matrículas aqui, ó. Tá bom, né? Ó, se meu filho nascer essa semana, sai 3. Mas é bacana, né? Porque assim, poxa, é que nem o Thiago, né? Lá da Sim. Aviaus. Pô, legal. Sim. O cara voando, vendo os hangares. Cara, até é gostoso seguir o cara, Sim, né? é muito O cara legal o sai- estilo de vida ali. É, mas eu até pensei que tu vi muitas fotos, falei, não, cara, já voa e tal, não. É. Mas voa mesmo, né? Se botar no avião, voa também. Boa também. Mas tamo aí, tamo aberto aí pra te trazer pra cá. E pra nós vai ser bom. Exato. Vai ser Não, um e troféu, até, vai. até Troféu. uma curiosidade, o meu início na aviação Aham. foi com um aluno do Aeroclube, que foi o Fabrício, né? Ah, Daí ele foi instrutor sim, aqui verdade, também. o Fabrício, é. Então ele que... Eu era um cara... compartilhamento, né? Exato, e daí eu tinha muito medo de avião. É mesmo? Então, quando ia fazer voos internacionais, era remédio para fazer o voo, porque eu não me sentia bem. Sim. Mas a gente começa a entrar nesse mundo e o Fabrício sempre me incentivando, de tipo, Legal. vamos. Ele falava, um dia eu vou trabalhar para vocês, um dia eu vou trabalhar para vocês. E a gente nem tinha avião, nem pensava em comprar ainda, estávamos no início. E daí a gente acaba adquirindo um Cessna 172 e contratamos ele. E ele que veio me ensinar e me tirar certas... porque eu digo, o medo é pelo preconceito. Sim, o sim. medo é do desconhecido. O cara não A sabe partir do outro que lado. você conhece, você perde o Perde medo. o medo. Então, eu lembro a primeira vez que a gente foi para uma Avia Show em Regente Feijó.
a gente teve que fazer 6 decolagens, porque quando a gente decolava e começava a mexer, eu falava, Fabrício, volta. A gente voltava, pousava, esperava, decolava de novo, e assim eu fui indo, nesse nível. Aí depois desse dia o Fabrício falou, não, agora nós vamos aprender. Então nós vamos vir aqui, nós vamos decolar, nós vamos fazer o circuito, eu vou te dar na tua mão, você vai entender o que é o avião, entender como é que mexe, leva pra cá. E pronto. Parecia que eu tinha feito uma academia, 15 minutos de voo doía tudo, né? Porque tava tenso. E foi ele que tirou o medo da aviação, e hoje, meu Deus do céu, me sinto 30 mil vezes mais seguro lá do que dirigindo um carro. Isso é verdade. Legal. E vamos lá, né? Tu, com certeza voaste bastante com ele, tens uma noção muito boa, né, com a aviação, muito boa com relação a isso. Então vale a pena fazer e com certeza. Estar junto. E conhecimento, né? Eu acho que é sempre importante. Tem a questão de a gente ter o conhecimento técnico, uma coisa é a prática, uma coisa realmente é tu entender a teoria, entrar mais a fundo, né? E vocês sempre foram referência aqui no Aeroclube como uma escola que leva a sério, não é aquele negócio que o cara vai aqui se inscrever e achar que é uma brincadeira. Não, a aviação é levada a sério. Então, o Fabrício sempre levou isso para nós e a gente sempre entendeu fazendo isso. Até um comentário, porque a gente está aí, né, sendo ouvido e vendo por muita gente, né? O Aeroclube Blumenau, 84 anos, nós estamos fazendo agora esse ano, tá? 84, né? E tivemos a eleição esses dias atrás aí, onde eu fui recolocado novamente no cargo. Sim, parabéns. E eu olhando para a equipe que está com a gente, que são os diretores, cara, tu olha para eles assim, né, sentado no lado Norton, comandante da van, que foi 22 mil horas ali de voos internacionais, da TAM, o Balk, um dos fundadores, também, junto com o comandante Rolim. A aviação deve muito para eles. E aí tu olha assim, não é só o nome, mas quem está por trás do Aeroclube Blumenau. Isso aí dá um respaldo muito grande. Padronização, questão de manutenção, nós somos muito exigidos, até por eles. Eles estão muito à frente da gente, né? Com relação à segurança, com relação a horas de voo. Então, eu olhando isso nesses dias da Assembleia, a gente olha e diz, cara, que responsabilidade, porque assim, é tudo envolvido com a aviação. Uma equipe de alto gabarito, né? Todos. Ou é na aviação de linha ou na aviação executiva. Tem o Zíbio agora, que está no planador, está na parte também de diretor de instrução, cara, muito experimentado, com bastante. Isso vale a pena, cara. Tá? A gente vê, não por nada, não estamos aqui para falar mal, né? Mas o cara montou uma escola, comprou 2 aviões e vai fazer uma. Cara, não é assim. Quem está por trás, qual o respaldo da escola, o que ela entrega realmente para ti, qual é a padronização da escola, né? Então, graças a Deus aí, a gente é bem cobrado, né? Apesar da gente estar como presidente, o João é nosso gerente aqui, o Sérgio com a experiência e não tem nem palavras, já foi presidente do Aeroclube pelo menos umas 5 vezes, né? Ele foi presidente, tem uma experiência, ele é diretor da oficina. Então, assim, não tem como enganar, não tem como passar a perna. Cara, é tudo. E aí tu pergunta quanto é que nós ganhamos para ficar aqui? Um abraço. Às vezes ganha um abraço. Obrigado. Às vezes dá com pontapé na bunda. Mas enfim. Então, só quis fazer esse comentário porque a aviação tem isso, né? A aviação. Mas o mais legal disso tudo, né, Pedro, é o depois. Pô, o cara se formou lá, era pequenininho, tinha 18 anos, agora tá numa companhia. Cara, igual nós estávamos falando há pouco de pilotos que estão em altas companhias aí, né? E saíram daqui, né? Isso aí não tem preço. Nós temos um caso aqui de um aluno. Sabe aquele aluno que é precoce? O cara entrou ali com 18, já se formou, já 21, fez o INVA, voou INVA, foi um dos melhores, já arrumou emprego, tal. Companhia Aérea Internacional chama o cara, 21 anos. Cara, 20 anos, daí tu olha assim, cara, vale a pena, cara. Tá na frente do Aeroclube escutando, às vezes, umas abobrinhas, outra. Cara, porque assim, não tem preço, cara. Tu vê um cara desse aí sair daqui com uma profissão. E uma profissão que paga, bem, né? Com certeza. Bem. Então não deixa de ser algo gratificante. É gratificante. Mas assim, é um cunho social. Né? Tem a questão da cesta básica, a questão de ajudar alguém e tal, mas o cunho social que o Aeroclube traz, eu falo aqui do Aeroclube de Blumenau, mas Florianópolis, todos, né, fazem essa parte, Santa Catarina, o Aeroclube de Chapecó, estou falando a importância de uma escola de aviação, né?
a importância é muito vasta, é muito grande, é coisa nobre, sabe? Então isso que faz a gente ficar firme no carro. E é nítido no legado que é deixado, né? E a gente tem acesso a muitos pilotos que, né, convivem com a gente e os que têm a marca dos aeroclubes, né? O quanto são gratos a isso. E eu acho que esse é o trabalho social que o Aeroclube faz, é deixar esse legado, essa marca em todos que estão lá e até os que acabam fazendo por gostar da aviação, mas não vão seguir carreira, mas todos têm uma gratidão da onde eles vierem. Então isso é muito legal, porque é visível, né, com a comunidade do quanto um aeroclube é importante para sua cidade, para sua região. Isso é verdade. E Pedro, me diz uma coisa, tá? E o teu pai, cara, chega lá, é italiano, né? Italiano, eu sou italiano também. Chega lá, tá com a enxada na mão, uma pá na mão e tal. É assim, lá em casa também é assim. E, cara, e a paixão dele, cara, qual que é? Eu pensei que ele vinha junto, eu queria dar umas apertadas nele aqui pra ver o que ele saía. ele hoje tem... Cara, como é que ele é tão apaixonado por isso ali, cara? Me explica. Eu convidei ele para vir, né? Ele estava comigo, mas ele hoje... Ele diz que ele não quer mais ter hora com as coisas, ele já fez a parte dele, fala, filho, agora é contigo, eu dou meu espetáculo, mas é no tempo do pai aqui. A hora que o pai vê uma coisinha, dou uma bronca aqui, uma bronca ali, sempre tá olhando tudo, claro, né? Claro. Mas eu vejo a geração ali, a convívio que eu tenho com meu pai, o que eu mais vejo de diferença é que o hobby dele, né? Por exemplo, eu tenho o meu esporte que eu jogo, eu tenho o meu trabalho, eu amo as coisas que eu faço, mas eu tenho um hobby e um trabalho. O meu pai sempre teve como hobby trabalhar. Então ele sempre amou muito ver as coisas prosperando, ver as coisas funcionando. Então um zelo assim pela... principalmente até essa questão de obra, de terra, ele sempre gostou muito de estar envolvido com isso, né? Ele teve empresa de terraplanagem, então ele sempre gostou de ver as máquinas trabalhando, das coisas acontecendo. Então acho que ali que foi a maior paixão dele. Quem lembra da pista de grama, meu pai em cima de um valmetinho roçando a grama, e tu via que era a felicidade dele, era estar lá vendo aquilo ali e ficando melhor e melhor. Tá lá no fundo. Um dia ele chegou, tu nunca perguntou pra ele se ele chegou a querer ser piloto lá atrás, porque, pô, pra ser tão apaixonado assim, cara. Ele tem uma opinião que eu compactuo e a gente leva bem a sério isso, que ele até tem uma vontade de entender, mas que ele não tem... Ele hoje se enxerga com não ter capacidade de concentração para levar a sério uma aviação. E ele acredita que a aviação tem que ser levada a sério e que a gente nunca vai voar sem um piloto. Então, a nossa família quer fazer alguma coisa, vamos voar com um piloto no lado. Quer levar o avião? Não tem problema. Fez PP, quer ir na esquerda? Não tem problema, vai com um piloto no lado. Entendi. Sabe? Eu acho que nós temos que valorizar quem é da profissão, quem estuda para isso. Nada impede da gente aprender, mas a gente tem que entender até que parte da nossa capacidade técnica a gente pode ir. Entendi. E meu pai diz, eu não tenho como profissão e nem como uma capacidade de fazer isso como um hobby. Então eu entendo que eu tenho uma limitação até aqui, gosto de voar. Sempre que ele pode estar voando lá com o Cessna, ele vai junto. Agora foi a Paranaguá 2 vezes visitar amigos, então ele está sempre participando. Estamos com o Cessna 172 ali, que é do Aeroparque. Tivemos 2 Cirros também, ele mini mexe voava. Do Aeroparque, como é que vocês Ele está conosco e com o Jaezer, que é um condômino também. Tá. E até essa é uma história interessante para tu entender como meu pai pensa. Do compartilhamento, né? Tínhamos. Depois tu puder falar da experiência, Sim, importante. Eu também tive no passado. Sim, como é que só botando essa história com a questão até do Jaezer, que é o nosso sócio no 72. O Jaezer é um empresário da nossa cidade e ele veio se interessar pela aviação e tudo, e começou a olhar as coisas e falou, Leno, gosto muito da ideia do Aeroparque, tenho, né, lá nas antigas eu já iniciei um PP e eu tenho muita vontade de voltar para isso. E o meu pai olhou para ele e falou, tá, mas tu quer para quê? Tu quer para trabalhar? Tu quer para o quê? Não sei, quem sabe, às vezes vou trabalhar. Não, então tu tem que ter um piloto. Porque se você está trabalhando, você não pode ser voar. O trabalho de ser piloto, você vai ter que ter um piloto. Então esse é um exemplo que meu pai na época já colocou para uma pessoa que chegou lá com interesse, mas meu pai ele respeita muito assim, o piloto é soberano, as decisões são dele. E a partir que eu sou um empresário e eu quero mandar no meu avião, eu estou correndo um certo risco de botar a minha prioridade em vez da prioridade do avião. Então ele tem sempre esse zelo muito grande, né? E eu compactuo com isso, eu acho que tem que ser isso, o piloto tem que ser valorizado. A gente pode aprender, pode fazer, igual o pai disse, quer ter um avião para tu brincar, para tu voar aqui, fazer sobrevoo, super 10. Mas a partir que tu vai voar para trabalhar, bota um piloto junto. É verdade. Né? Mas eu não quero ter piloto, quer levar um amigo que é piloto, então leva um amigo que é piloto, mas entenda que assim,
é amigo piloto, mas ele vai como comandante, não você. Porque você está indo para um trabalho e você é tendencioso. É legal, faz Exato. o voo dele, mas mais em família e tal. Exatamente, que daí entrou nesse perfil de, então vamos fazer para isso. Vamos fazer um voo mais longe, às vezes acontece de a gente até falar, vamos para tal lugar, no exemplo, vamos para o Bacaxiri, que a gente estava sugerindo ir para lá. Ele falou, não, vamos com um piloto no lado, vai o Jaezer mais um. Daí a gente faz um voo de navegação, Legal, né? Então a gente... legal. O César é um avião que não tem instrumento, então... Exatamente. Questão de umidade... Mas essa é a visão do meu pai com a questão da aviação. Esse respeito, Mas né? tem que ser assim, nós trabalhamos da mesma forma. A gente voa também, tudo, mas quando a gente vai a trabalho, a gente leva um piloto. Sim. Querendo ou não, os acidentes, os incidentes acontecem às vezes por uma falta de concentração. Sim, né? Concentração, a falta de um cheque, de um recheque em algo ali, né? Uma peça que talvez tu não viu, um abastecimento que tu esqueceu. É assim que acontece. Eu tenho exatamente a mesma cultura. Sim. Quando eu vou para mim, eu vou eu. Sim. Mas quando eu vou para negócio... Que daí é o teu hobby, né? Aí eu levo um piloto. Exato. Sempre faço assim. Muito, muito legal. E vocês tem que ainda, ser assim. né, são totalmente diferentes, que já tem... Mas mesmo assim... o avião e vocês é uma coisa só. Mas é importante levar isso muito a sério. Mas E na questão do compartilhamento, Isso, que a gente também... a gente, quando começou ali asfaltamos a pista, nós compramos 2 Seagulls na época, né? Criamos a Nave, que era uma empresa de compartilhamento. E a nossa ideia com esse compartilhamento era fomentar a aviação da nossa região, porque a gente entendia que Jaraguá e Joinville já tinha uma cultura por causa do Aeroclube, mas Jaraguá tinha pouca cultura aeronáutica. Né? Existiam as asas rotativas, mas quase ninguém tinha o avião, a não ser a Malve. Né? A Malve sempre foi referência da avião, mas fora a Malve ninguém tinha e todo mundo tinha aquela ideia. Se o Vander tinha um avião, quem sou eu para ter? Né? Se o Vander vendeu o avião, quem sou eu para comprar um? Né? Exato. E, então a nossa ideia com a Nave foi fomentar realmente a aviação e, de novo, 2 alunos do Aeroclube de Blumenau, né, que eram os 2 comandantes das aeronaves. A gente tinha o Triplo Índia e o Juliette Hotel Romeo, era um G3 e um G5 Gran. E ele começou com uma ideia de compartilhamento para a gente trazer pessoas e vamos lá, colocamos 4 cotistas e vamos comprar mais aeronaves e fomentar. E a gente entendeu que não era tão simples quanto o que a gente imaginava, que na nossa cabeça isso já estava muito... a aviação a gente já tinha entendido o que ela era, mas que tu explicar isso para as pessoas não era bem assim. É cultural, né? Que o cara começava a fazer uma conta aqui e ele achava que você tinha uma margem muito grande em cima do negócio e vou vender ali na época, né, o Triplo Índia, a gente falava em valores de R$1,5 milhão, né? Então 4 cotas eram muito baratas, né? E a gente chegava pro cara e o cara falava, não, mas se eu der à vista, tem desconto? Não, mas se tu for comprar o avião inteiro é esse preço, eu não estou te colocando uma margem em cima. Então eu vou te fazer em 20 pagamentos sem juro. Também não fecha essa conta. Você não, né? Então... porque o pessoal tem aquela cultura do carro, que ele vai lá e financia, vai lá, Exato. Só que alguém vai lá e bota, não é o caso do avião, né? O avião é grana, né? E quando a gente fala no compartilhamento, pra lá, ainda tem essa situação que você não consegue fazer um leasing. Como é que eu vou atrelar um bem de 4 pessoas em uma que quer fazer o leasing, as outras 3 não fizeram? Então, não dava para fazer essa operação dessa maneira, né? E a gente, até eu digo um pouco ingênuo, né? Realmente estávamos trabalhando bem no preço que a gente comprou a aeronave, era o que a gente queria, né, deixar de cota, não era ganhar nada em cima. A gente trabalhava com o valor de mercado e daí isso também diminui a tua margem de realmente fazer um negócio, pegar um carro de não sei o que. Quem sabe se eu falasse na época do Triplo Índia em R$1,5 milhão, estivesse falando em 2.200, eu podia absorver a BMW que o cara queria me dar, o Land Rover, não sei o que, e fazer isso girar de uma forma um pouco diferente, mas não era a minha ideia na época, quando a gente criou a Nave, era fomentar a aviação, era mostrar que a aviação é acessível, que ela é viável, que ela se paga e que é um negócio que a hora que tu entra, tu não sai. E qual foi assim, tu ficasse quantos anos trabalhando com isso? Foram 3 anos. 3 anos. E qual foi a chave? O que tu falou? Não, agora não dá, vamos para outro lugar e tal. Até para o pessoal não entender. Sim, o que aconteceu? O Triplo Índia acabou sendo realmente comprado por 2 cotistas da cidade, então bateu a meta do que a gente precisava. Ficou lá, né? Inicialmente, depois eles acabaram realmente vendendo e indo para uma outra operação. E o Juliette Hotel Romeo também, eu consegui um sócio que voou bastante conosco, entendeu bastante sobre aviação
E conforme foram evoluindo o aeroparque, foi chegando mais aeronaves que conseguiam Maiores atender também, né? maiores também, cresceu bem, graças a Deus, mas Cirrus, que eram as duas que a gente tinha, Sim. acabou virando alguns, e essas pessoas também começaram a trazer mais gente, e a gente entendeu que não havia mais necessidade da gente Começou a rodar. se desgastar, até às vezes financeiramente, porque igual eu falei, a gente tentava trabalhar o mais limpo possível na questão de valores, e que essas pessoas já estavam trazendo mais pessoas para conhecer a aviação e que o negócio de fomentar a cultura aeronáutica estava começando a girar sozinho. Então, a hora que a gente começa e termina de liquidar essa operação, a gente acaba não voltando a comprar aeronaves para o compartilhamento. Né? São duas razões. Girou isso ali. E claro, se ela fosse rentável, a gente permaneceria financeiramente, mas ela não se pagava da maneira com que a gente imaginou que o negócio rodaria. Né? Então, não era viável adquirir uma outra aeronave e a gente bota esse dinheiro dentro do aeroparque. Legal. Ficou especializado exatamente. Exato, eu acho que o naquilo nosso vocês dominam. negócio é ser um aeroporto, né? Tá. Que é o que a gente se caracteriza. A gente está investindo para isso cada vez melhorar. Então, se a gente começa a abrir muitos braços, a gente entende que a gente... E como tudo, né? Como tem que tudo, cuidar. Tudo tem que cuidar. Não É. adianta que a aviação ela é vasta, mas se tu começar a Sim. tirar pedra para tudo quanto é lado, Sim. tropeça, né? Eu ouvi falar que de repente podia se tornar até um autódromo ali em volta do terreno do teu pai e tal. Isso é verdade ou é boato? Não, Autônomo, teve. tô falando autônomo, Sim, autônomo. sim. Teve conversa de Tá. um pessoal mostrando um projeto para nós. Mas, como tudo, né? Eu acho que tem que ter uma viabilidade econômica para isso rodar, né? A gente não pode mais ser. Porque espaço teria, né? Nós temos bastante área lá, então caberia, eles mostraram um projeto, desenvolveram e a gente deixou as portas abertas desde que eles tragam um investidor que tenha capacidade de fazer isso e não que dependa tudo de um fundo ou de uma situação externa, né? Então a gente falou, olha, existe sim capacidade de terra, de terreno para isso ser realizado, mas a gente precisa não só de um sonhador e de uma terra, a gente precisa de alguém que aporte porque a gente não tem interesse em aportar. Então, Entendi, mas existiu isso aí também. Existiu essa conversa, sim. Não, legal. Eu ouvi falar isso aí. Uma vez eu ia te perguntar, acabei esquecendo. E fora aí, vamos lá, os hangares, né? O sítio aeroportuário, os hangares, porque lá tem hangares casa, né? Que é muito Sim, bacana, né? sim. O Cirano passa os finais de semana lá Sim. praticamente. E existe um outro projeto dizendo, não, cara, vou incrementar mais isso. Tem alguma coisa em mente assim que... Hoje o nosso projeto ele é dividido quando você chega, né? A gente agora começou a mexer com isso, é a nossa área de lazer. Então, quando você entrar pela nossa guarita, a gente começou agora a fazer os aterros. Então, tem quadra de areia, tem um quadra de pádel, tem Quer dizer, um pra- bosque. pra não só o piloto do aeronaves, mas para a família Exatamente, dele. exatamente. Legal. Então a gente tem esse espaço, né? Então ele vai até o pátio de aeronaves e olhando de frente, quando você chega pela guarita de carro, o lado direito ele é mais focado para o pessoal residencial e o lado esquerdo mais para o pessoal comercial. Então tamanhos dos hangares tem uma diferença e a gente pensou nisso, foi uma sacada muito boa do Thiago, pensando no cara que quer conviver com aviação, viver aquilo ali, ter como uma casa, um hangar residência, mas que ele também não precise, às vezes, domingo ou sábado, uma mecânica testando o motor o dia inteiro no lado dele. Então a gente tem essa separação para o hangar comercial e o hangar residência, que vai ter uma diferença às vezes de horário. O cara vai operar 3 da manhã um FBO, mas ele não precisa operar um jato às vezes no lado da minha casa. Então a gente tem essas separações para A pista funciona até que horas? 24 horas. 24 horas. Mas Temos o pessoal voos. vai, geralmente que meia-noite acaba. Não, tem voo 3 da manhã, 4 da manhã, tem Decolando. voo Que decolando, legal. pousando, porque a gente tem às vezes operações de clientes que vão para voo internacional, então vai buscar o cliente ou vai levar para Guarulhos, alguma coisa nesse sentido. Então acaba saindo às vezes voo comercial 5 da manhã, o cara sai 3 da manhã, ele decola. Né? E daí deixa o proprietário, retorna, então existe N situações, mas a gente... Isso é legal falar que a gente, como aeroporto, a gente sempre tem uma pessoa nossa acompanhando qualquer tipo de operação. Então, o FBO vai receber uma aeronave, comunica a gente tem a nossa Quer dizer, tem pessoa. 24 horas lá. Por demanda daí, quando é voo noturno. Ah, tá. Porque o voo noturno a gente pede Programado. uma programação Que de legal. pelo menos 24 horas. Claro que quando é um cliente interno que necessitar, a gente sempre vai dar um jeito, mas essa é o praxe. Por quê? Porque a gente sempre faz uma rodada de carro na pista inteira antes do voo noturno.
Então, pra gente ver se enquanto essa pista não tava com as luzes apagadas, se não entrou algum bicho, se não ficou algum pedaço, não tem um FOD por ali. Não, daí a gente desliga às 6 e liga pro voo noturno. É ligado meia hora antes do voo e desligado após o final da operação, né? Mas ela é ligada manualmente por nós, né? Mas a gente tem um gerador, tem a energia, né, do balizamento, o no-break, mais um gerador a gasolina em caso de qualquer pane para a gente garantir a segurança. E isso a gente acredita que a gente só consegue garantir 100% da segurança se a gente tiver o nosso gestor lá junto. Então vai receber a gente no pátio, vai dar uma olhada na pista antes do pouso, saber se está tudo certo, vai conferir que o gerador está abastecido, que o no-break está funcionando e tal. Então uma vez por semana também a gente tem teste de gerador e de no-break, que é feito toda semana, para se caso acontecer uma pane não acontecer durante né, uma... E se acontecer, como a gente tem redundância, que é o que a gente mais aprende na aviação, né? Então a gente também garante que a gente tem 2 sistemas operando para não ter um problema num voo noturno. Que legal. Aqui quando tiver... Estou mexendo o balizamento de novo. Sim. Quando tiver o balizamento, vai tomar uma para sair daqui, fazer toca remetida, voltar, navegando, fazer um triângulo. Sai daqui, toca lá, vai navegando e volta. Dá, com certeza. Estão mexendo, agora que vai. Até interessante, né, na questão da aviação aqui pro pessoal mais local, a gente tem, pela cabeceira 1 a gente tem algumas árvores espaçadas no terreno do vizinho, que agora a gente está terminando a liberação ambiental para poder fazer a poda delas. Então isso também garante que a gente vai ter aí uns 300 metros 100% livre antes do toque para um voo noturno, alguma coisa, né? Putz, mas ali tem uma árvore, eu não tenho, apesar de elas estarem bem abaixo de uma rampa de aproximação padrão, mas eu acho que sempre que a gente pode melhorar a segurança, vale a pena. E a gente agora conseguiu fazer isso, né? E a gente está terminando essa liberação para poder fazer essas podas. Legal. E tu tá sempre lá? Como é que a tua agenda é lá? A gente tem um escritório, na verdade, em Jaraguá, que é onde fica a administradora de bens da família, que a gente também tem outras atividades. Então, eu divido meu tempo entre lá e o Aeroparque, mas hoje vamos dizer que 80% está no Aeroparque e 20% está na sede administrativa, né? Em Jaraguá, né? Exato. Vocês são parentes dos Bogos aqui de Blumenau e de Também, né? também. Tudo parente por parte do meu avô, né? Do Noni Bogo. Noni Bogo. Aí tem o pessoal da Gideon, né? E afins aí também, que tem alguns parentescos. Legal. João, e a tua pergunta, João? Poxa, aquela que não quer calar, aquela do Sindacta, assim, aquela lá do DCE. O João gosta muito de levar o pessoal lá no deixa abaixo, né? Mas... Não, se quiser deixar um convite aí pro pessoal da feijoada, porque a gente vai ter a questão do... Vai estar sempre rodando no YouTube, né? Sim. Então... A gente faz um corte daí? Tá sempre à disposição. Todo mundo que for ouvir ali sabe que em junho é a feijoada de vocês, né? Julho. E assim, agora o clube está sempre à disposição. Vamos levar um avião ou 2. A gente trava a agenda nesse avião ou 2, leva de repente até o PA18, que o pessoal gosta, que é um pouco mais antigo e tal. Leva o Couto e deixa lá, sorteia de repente uns voos panorâmicos para quem quiser fazer uma brincadeira legal. Sim. Eu sou a favor de qualquer evento, porque o evento é onde você estimula o aluno. Cara, é impressionante. Nós estamos sempre dá resultado. Viu ali, né? Tem ali 17, 18 anos, tu viu quando chegou. Sim. A maioria foi porque viu o fly-in, viu a gente voando de cabeça para baixo. Sim. E, cara, o cara fica louco. Ano passado a gente montou o stand lá. Montamos. Sim. Verdade. Alguns eventos vocês já tiveram stand conosco. Isso é muito bom, sabe, Lobo? Esse ano a gente até podia programar algo mais elaborado, né? Talvez agora com o tempo, né? Com certeza. Elaborar isso aí para ajudar e assim, sortear. Aí vamos combinar para sortear uns voos panorâmicos lá para eles lá e tá junto. Cara, aviação, tudo que for da aviação quero incentivar. Que legal. Não por mim, né? Sim. Porque a gente sabe que isso aí é algo que, se a gente não fizer isso, a gente entende, a gente está no meio, daqui a pouco a aviação, né? E a aviação ela precisa ser incentivada. Com certeza. Porque é caro, é difícil, mas é difícil como qualquer outra coisa. Sim. Né? E vamos lá, hoje, né? Isso toca o coração da gente. Cheguei aqui hoje, por volta de umas 5 horas, aí tem um aluno, 18 anos. O André e tal, vou comprar tantas horas, tal, só espera eu vender meu carro. Caramba. Tá vendendo o carro. O cara ganhou um carro, 18 anos já estava vendendo. Quer dizer, ele acredita
que a profissão é para ele. Quer dizer, o cara vendeu o carrinho que ele ganhou do pai dele e tal. É a vocação É dele. a vocação. Cara, isso não tem preço. Dizer, cara, o cara tá dando sangue. Sim. O cara tá dando sangue. Vai longe. Vai. O cara que faz isso, ele vai... E é um polo zerinho, né? É um polo zerado. Né? Então ele falou, não, eu vou vender, vou concluir, e eu daqui a 2 anos já quero estar aqui. Ele já sabe o que ele quer fazer tudo. Cara, isso legal. não tem preço. Claro. A gente sempre, né, que todas, até agora, né, todas as pessoas que trabalharam conosco no Aeroparque, nas operações, todos estão voando alguma máquina. Então isso também a gente tenta sempre... que dá aula aqui, né? É o William. William, exatamente. Nós tivemos alguns, igual eu falei, vocês são fundamentais para nós, porque não, é legal a gente vê muita gente... Nessas operações, eu sei porque lá na Flyjet eu também tenho. E nessas operações, eles conhecem gente. Sim. Porque é legal para eles, em dado momento eles vão passar o currículo, eles conhecem gente, eles aprendem o por trás da aviação, como é que funciona, né? E eles aprendem, eu sempre digo, o cara que vai para uma escola, ele não aprende só a voar. Sim. Tá? Aqui a gente escolhe, né? CTM, por exemplo, o cara vai para o CTM e, cara, o cara já sai lá como é que funciona o CTM. E hoje nós temos, que trabalhou contigo lá, o Gustavo, né? Gustavo, está trabalhando numa empresa que tem um jato-avião e eles precisavam de um piloto que entendesse CTM. Quer dizer, eles estão economizando outra pessoa e o cara entende CTM. CTM, oficina, marcar, agendar e tal e tal. Não tem preço. E aí nós brincamos que nós temos aqui na frente o pessoal que vende as horas, está a parte comercial, né? Secretaria. Os caras, se der tudo errado, vão vender alguma coisa e dá certo, eles aprendem a vender. Né? E o outro aprende a dar aula. Então o Aeroclube ele forma mais de uma coisa. Claro. Ele sempre forma mais de uma coisa. E essa gurizada, eu gosto de, né? Que nem o William que vai lá e fica lá numa... Conhece um monte de gente. Conhece um monte de gente e sabe como é que funciona o processo e tal. E a aviação tem isso. A aviação não é só o avião, não é só a aula, mas é o que está por trás. Eu sempre digo e repito, a aviação ela é pequena. Apesar de, poxa, o Brasil é um país continental e tal, mas ela é pequena. O cara vem, sai daqui, ele fez uma cagada aqui, vai chegar lá na Amazônia. Eles vão saber. Eles vão saber. E rápido. Cara, é mais rápido que notícia ruim. Não, o cara vem todo... Não, tenho 3 mil horas de voo. Já aconteceu isso comigo. 3 mil horas de voo, tenho isso, tenho aquilo. Pô, que legal, cara. Mas, pô... Estranho, né? O cara com 3, 4 mil horas de voo hoje tem que estar empregado. Aí tu passa a mão no telefone e liga para 2, 3 caras. Ei, Deus do céu, cara, esse cara aí tá louco. O cara arruma emprego e acabou. A aviação é assim. Tu vai falar para mim a verdade, eu vou falar para o outro a verdade e o cara ferrou o cara. Nunca mais. Mas eu acho um ponto importante e interessante de falar sobre quem... bom, né? E sério. Para quem quer começar no mundo da aviação, que a aviação ela não vai te ensinar só a voar, igual a gente estava falando, mas essa proeficiência de tudo que acontece antes e após um voo, né? E isso a gente aprende para qualquer negócio que a gente for fazer na nossa vida, né? De nos preparar para uma missão. Eu acho que essa é a situação, né? Então, o seu voo é uma missão. Você vai se preparar antes, você vai fazer um checklist do que você vai fazer e você vai fazer um checklist depois de saída disso para saber se você fez certo. Se tu fizer isso na sua vida, para o seu emprego, eu vou me participar de uma entrevista de emprego para um negócio importante para mim, que não é da aviação, mas eu já fui piloto. Pô, eu já tenho uma noção do que eu preciso fazer antes, do que eu preciso fazer lá na hora da missão, a minha concentração naquele evento, e após daquilo eu entender e falar assim, opa, eu agi certo aqui, eu agi errado ali, e a gente começa a aprender isso muito mais rápido. Fazer, né? Então é uma escola para a vida, né? Eu acho que isso é muito interessante para essas pessoas que vêm, querem entender um pouco do PP, do PC, que vão entender muito mais do que só voar. Isso. É verdade. E a gente sempre tem uma conversa, né, João, com a ANAC. A ANAC está bem próxima a nossa, né? O pessoal sempre pintava a ANAC, aquele negócio, é longe e tal. E hoje não, a gente tem uma relação bem aberta. Isso é muito bom. E de troca de experiência, né? A ANAC, ela pergunta muito para nós. Tá, e se a gente fazer isso? Bom, se a gente fazer aquilo? Enfim, e a gente troca muitas experiências. E a preocupação deles é uma preocupação que o Brasil todo está se preocupando. Que é, o que vai acontecer com o Brasil daqui a 2, 3, 4 anos na formação de pilotos? É um curto período de tempo, né? As escolas, muitas escolas fechando, muitas escolas sendo... O dólar causando um prejuízo alto, fechando, né? Porque num dado momento aquela escola ela fazia parte de um sítio portuário que amanhã depois foi privatizada, que o cara que privatizou chutou a escola de lá. E aí? Né? Nós formamos mais de 100 alunos todos os anos aqui. E se aquela escola, sei lá, forma 60, 100 alunos, não sei, onde é que eles olham? Não vão vir para Bernal, vão acabar desistindo da profissão. E aí aquela roda gigante, né?
ela não fecha a conta. E a ANAC está preocupada, ela falou, poxa, nos ajudem com isso. O governo do estado está preocupado, tivemos uma reunião com o Beto Martins sobre isso. O Beto Martins, tu conhece ele? Sim. Prontamente falou, não, eu estou aqui para ajudar as escolas, porque senão daqui a 3, 4 anos acabou. Hoje eu vejo uma atenção muito grande do governo do estado, com o Beto, o Jorginho, em relação aos aeroportos, né? Então tu vê que eles estão balizando vários, estão investindo, entendendo que essa malha viária, exatamente, essa malha viária é extremamente importante para o desenvolvimento econômico, e de nada adianta depois a gente ter uma malha viária boa se a gente não tiver piloto para voar, né? Então essa atenção que vocês estão fazendo com a ANAC é muito bom. Sempre teve o pano preto com a ANAC, né? Então vocês tiraram esse pano e falaram assim, não, são gente como a gente, também querem fazer o negócio funcionar, e parabéns por isso. Eu acho que é muito importante para nós. A gente quebrou alguns protocolos, né? A gente começou a se aproximar um pouco mais deles por causa do LSA. Nós somos um dos primeiros das escolas a ter aeroclube. Nós que nós fomos o primeiro a ter LSA. Acho que sim. Como escola mesmo, aeroclube, não como particular. No particular já tinha. E aí eles pegaram muitas informações, né? E como é que é e tal. E nessas conversas a gente falou, tá bom, agora vocês pegaram isso aqui, agora eu preciso... Me ajuda aqui também. E agora a gente começou a trocar ideias, assim, e tá produzindo muito. Que bom. E não é só para o Aeroclube Blumenau. Sim. É para todos. É para o Brasil inteiro, né? Eu ontem mesmo estava com o presidente do Aeroclube de Santa Catarina, né? Que é o Marcelo. Falei para ele, Marcelo, explicando para ele, estou fazendo isso porque todos os aeroclubes do estado de Santa Catarina vai atingir a todos esse benefício. E a gente está fazendo isso. O João está liderando isso aí à frente de todos. Infelizmente temos pouco, já tivemos mais de 20, né? Escolas do aeroclube. Hoje temos 5 escolas no estado. Sim. É pouco. A escola que eu falo é escola aeroclube, não privado, né? Certo. Só temos 5. E a gente 4 operando, né? E a gente tentando fomentar isso, porque o governador falou que realmente não, cara, conta com a gente, o Beto Martins, nós vamos fazer de tudo para segurar esses aeroclubes aí. Não fazer como está acontecendo no interior de São Paulo, de Minas, agora o Rio Grande do Sul, né? Infelizmente o Rio Grande do Sul aí é péssimo, né? Que a notícia péssima, aquilo lá que aconteceu ali com Canela, né? E, enfim, mas a gente tem que se mover, né? E a aviação é essa, a aviação tem que se unir. Eu digo o seguinte, a aviação não é Blumenau, não é Florianópolis, não é Chapecó, não é São Paulo, é todos. Porque num dado momento todos vão se encontrar numa companhia, todos vão se encontrar no ar, todos vão se encontrar em algum lugar. Eu comento muito... E o legado ficou. Como a gente sempre foi de negócios, a gente teve posto de gasolina em algumas situações, né? Sempre que abria um posto próximo de nós, é um concorrente, né? E na aviação não é assim, isso é muito interessante. A cada aeroporto que nasce, é mais oportunidade, é mais... faz mais sentido ter um avião, eu posso ir mais um destino. Então, é muito legal porque é um cooperativismo entre os aeroportos, entre os pilotos, de entender isso, que ninguém mais é concorrente de ninguém, que pelo contrário, cada um que nasce, cada um que investe na aviação é mais oportunidade para o teu negócio também, porque é mais pilotos vindo, é mais lugar para pousar, é mais infraestrutura e mais gente conhecendo. Sim, esse é o grande negócio e é o grande legado que vocês estão deixando lá, que nós estamos deixando aqui como Aeroclube de Blumenau, como escola, e a aviação em geral ela precisa deixar esse legado, né? Não é uma herança, né? A herança a gente vai deixar o Aeroclube para amanhã depois mais um presidente, mais um jovem, mas é o legado. Poxa, o que esse Aeroclube entregou? O que o Aeroparque entregou? Né? As pessoas olharam, cara, teve um alemão, não, italiano, né? Que veio aqui... Colocou enxada lá. Uma enxada, um carrinho pra lá e eu vi isso. Eu vi desde o começo teu pai fazendo isso. Vocês, né? Tu era mais guri lá na época, né? Mas eu vi teu pai ali, cara, aquilo lá. E um cara que não era da aviação. Isso aí me deixou mais louco ainda, porque geralmente maluco assim é só o cara da aviação. Que larga tudo para vir trabalhar, né? Não digo de graça no caso de vocês, é o terreno de vocês, mas plantaram muito tempo para começar a colher. Né? E a aviação é assim. O Flavinho, quantos anos plantou lá para começar a colher? E assim é. Né? Então, mas a gente torce pela aviação, acredita na aviação. O Santa Catarina, a aviação ela é muito forte. Nós ouvimos falar muito isso, com certeza vocês também. Onde você vai, São Paulo, Minas, vai ao Rio Grande do Sul, cara, vocês são unidos, vocês são sempre muito bem falados. Né? Eu acho que a gente tem uma boa comunicação, né? Eu acho que isso todo mundo transita, isso é muito bom. Em todo lugar, então isso não tem preço. É verdade. João, acho que era isso aí.
Tu acha só isso, então? E nós não vamos nem pegar um patrocínio dele, cara. Vamos tentar, né? Vamos, né? Vamos Colocar o Aeroparque, né? Vamos botar aqui, né? Tem que estar, né? Vamos sim. Olha, já fechamos. Então, fechamos hoje. A escola dele, que vai fazer o curso. Isso aí. Do Gabriel, duas matrículas. E o patrocínio. Exato. Então fechou. Então, vamos colocar o patrocínio e vamos colocar, acho que aí as datas das nossas feijoadas próximas aí, não só do Aeroparque, é de vocês, do Luiz, claro, vamos fazer para fomentar essa aviação no Brasil, para vir conhecer a aviação catarinense aí. Com certeza. E pessoal, com certeza vocês vão vir na nossa. Obrigado. Com certeza. Sempre estamos aqui. Pedro, obrigado. Obrigado você. Obrigado, Andrei. Obrigado, né, Pedro? Essa Obrigado, conversa, João. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Obrigado, João. Obrigado. Todos os nossos patrocinadores é a Nuvem, Valhall, Flyjet, Hangar 33, Protesul Marcas e Patentes, Ruka Motors, Labela Pizzaria e a Nex Atlas. Aeroparque vai europeu. E Aeroparque nosso novo. Vamos lá, agora vamos parar para falar. Agora nós temos um novo patrocinador, a Aeroparque Parque Europeu, aqui em Guaramirim. Aqui em Guaramirim. Tá, você vai lá conhecer do Pedro, do pai dele, os Bogos, né? E é o nosso patrocinador master aí das próximas edições. Pessoal, um abraço, até a próxima e assista, curta e compartilhe o AsaCast, programa do Aeroclube Blumenau. Até Valeu, mais. pessoal, um abraço. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Show de bola.